Olá, estamos aqui para tentar trocar as nossas experiências de tantas pessoas por quem o Chico passou, direto ou indiretamente. Então, o nosso propósito aqui é dividir com você, né, conosco e com você, porque a orelha mais perto é sempre a nossa, né? Então, a gente quer dividir com você a mensagem desse homem de bem chamado Chico Xavier. Não é enaltecê-lo, até porque ele não tinha vaidade nenhuma e eu acho que ele não gostaria, e no plano espiritual menos ainda, de ser enaltecido, endeusado. Mas a mensagem de um homem de bem, o exemplo dele tem que ser trazido para as nossas vidas. E nós vamos começar com 3 quadros, nós teremos a minha história com Chico e, como não podia deixar de ser, eu e Felipe Gimenez, meu parceiro de encarnação, não matrimonial, senão a Camila vai me matar, a esposa, mas companheiro de jornada, de trabalho, de evolução, dessa e de outras vidas, temos histórias com Chico. Então sempre ele fala, as damas primeiro, eu vou dar a primazia para ele começar com a história dele com o Chico, como é que Chico entrou na vida dele, e depois eu falo sobre a minha história, a minha ligação com o Chico. Olá, minha amiga, vai ser uma honra participar com você desse projeto, e o Wagner também nos bastidores, que a gente possa ser iluminado e trazer de alguma forma alento, bons exemplos, que era isso que Chico foi na Terra. Então minha história com Chico é como todas as pessoas, assim, quando eu era muito criança, eu assistia nos intervalos do SBT algumas mensagens que ele deixava, porque ele tinha o amigo, né? O Gugu Liberato. Então eu me lembro assim da minha infância ter essas mensagens, até o momento que eu conheço a doutrina espírita e começo a ler os livros. Mas como eu gosto muito de parábolas e gosto muito de histórias, eu me apaixonei pelas histórias e vivências de Chico. Então isso foi me deixando transformado com essa mensagem que era a vivência de Chico com os sofredores. E você, minha amiga, como que você... Nada muito diferente da sua, mas eu começo aos 15 anos, eu ganhei de presente o livro Nosso Lar, que é a 19ª obra dele. A primeira é Parnaso de Além Túmulo e a 19ª é Nosso Lar. E eu li o livro, mas ele me tocou profundamente, mexeu com as minhas entranhas psicológicas, emocionais e espirituais, mas Chico passa a ser uma referência na minha vida e o meu desejo de seguir o mestre, sabe como é que é? Obviamente, Jesus é único, gente, e Chico nunca se colocou no lugar de Jesus, pelo contrário, mas ele é um homem de bem, e esse homem de bem, essa doçura, essa docilidade, essa meiguice e essa sabedoria me cativaram desde sempre. Como eu fiquei espírita aos 18 anos, já se vão 46 anos mais ou menos, né, entregando a idade, mas de qualquer modo o Chico entra na minha vida definitivamente para sempre aos 18 anos, quando eu não só acompanho as obras, mas os passos do nosso meigo Chico. Então essa é a nossa história com Chico. Daqui a pouco a gente vem com mais um quadro Assim Falava Chico. Daqui a pouquinho a gente volta. Minha querida amiga, Assim Falava Chico, eu gostaria de trazer nosso primeiro episódio, uma fala curta, mas que quer dizer muito. Chico dizia o seguinte: para sofrer pouco, tem que suar muito. Então, para sofrer pouco, tem que suar muito. Qual que era a mensagem de Chico? Que nós viemos aqui para ser servidores. Somos trabalhadores do bem. Né? A lei universal do trabalho é uma das mais importantes para a nossa evolução. É claro que tem a lei da caridade, tem a lei da evolução, tem a lei de causa e efeito, mas a lei do trabalho é que nos movimenta em relação aos nossos compromissos espirituais, principalmente na Terra. Então, Chico queria dizer o seguinte: nós estamos no mundo de provas e expiações, precisamos passar por situações de aprendizado. Então, como que eu vou conseguir amar uma pessoa? Eu vou precisar através do perdão, através da renúncia, do sacrifício, porque é fácil amar as pessoas que concordam conosco, que nos tratam bem, pensam da mesma forma, nos respeitam. Então, eu tive essa semana na minha vida assim, um grande teste sobre isso. E aí eu estava refletindo. Então, nesse momento que a gente precisa
exercitar o amor. E Chico falava sobre isso, né? Para sofrer pouco, tem que suar muito. Então, trabalhemos, né? Sejamos servidores do bem. Qual que é a frase para você, minha amiga? Olha, tirada desse livro aqui, ó. Excelente livro, diga-se de passagem. Eu sou suspeita porque eu sou autora do livro Pérolas de Chico Xavier, Palavras de Amor e de Esperança. Não é uma psicografia, obviamente não, ele é baseado em pesquisa, em vários biógrafos, em especial Adelino da Silveira, Marlene Nobre, a dona Nena Galves, Bacelli. Então são esses alguns dos biógrafos que Caio Ramaciotti, que a gente resolveu pesquisar. Fruto de bastante pesquisa e de observância do Chico, porque enquanto ele estava encarnado, eu já era bem grandinha quando eu descobri Chico na minha vida. E tem muito a ver com o que o nosso irmão falou. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Chico, diferente do que as pessoas imaginam, porque quando falam do Chico, elas só imaginam o Chico psicógrafo, né? Chico, livro, psicografia, cartas, e ele vai para muito além disso. Ele fazia caridade, aliás, ele fez a caridade desde sempre, e começou a caridade em casa, com a família, cuidando dos irmãos. Depois que a boadrasta Cidália desencarna, ele passa a cuidar dos filhos da Cidália e dos irmãos dele. Então ele vira pai, né? Pai e mãe ao mesmo tempo. E a gente, com os nossos encontros sucessivos, a gente vai contar muita coisa desse lado do Chico, lado família, irmão, tio. Então, o que ele quer dizer aqui? Tanto que ele dizia, né? Se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não tem salvação, ele não seria espírita. Então, ele era o homem de bem, eu reforço isso, porque ele praticava a caridade. Não era só retórica, não era discurso. Porque a gente vê muito isso, né Felipe? As pessoas dando com a esquerda e dando um jeitinho para a direita ver e divulgar isso, alardear pelos quatro cantos. Então, quando ele dizia que para sofrer pouco tem que suar muito, é através da caridade, é através do trabalho e da reforma íntima, né? Principalmente da nossa reforma. E ele nos trazia isso como exemplo da vida dele mesmo, das coisas que ele fazia, das coisas que ele acreditava. Então, esse é o nosso quadro Assim Falava Chico. Daqui a pouco a gente vai voltar com obras do Chico. Cada encontro nosso a gente vai trazer, né? Dessa vez eu escolhi o Nosso Lar, que é a 19ª obra. A próxima eu vou deixar o meu irmãozinho aqui escolher a obra que a gente vai. Claro, não vamos comentar e nem esgotar todas as informações. É impossível. Mas com certeza, te deixar mais curioso para ler, com certeza vamos. Daqui a pouco a gente volta com obras de Chico. Oi! Aqui estamos nós de volta com obras de Chico Xavier. Bom, Chico deixou umas 500, né, Felipe? Dizem que agora passam de 535. Quando ele desencarnou, 430 e poucas. Ou seja, mais de 100 obras depois e com certeza viram outras. Não, porque... assim, gente, você estava me contando em bastidores aqui que tem cartas rolando por aí, né, do Chico. Provavelmente alguém vai querer fazer mais obras dele, amigos, pessoas que conviveram com ele, né? Gente, Chico é inesgotável. Eu acho que é inesgotável. Mas 550 obras, gente, é um ele é um dos maiores escritores, né, do mundo. Mas ele sempre tirou todo o brilho, dizendo que ele não é nem escritor, né? Ele era só um instrumento, um carteiro. Como que pode uma humildade tão grande, minha amiga? Sim, é uma das características bem interessantes do Chico, que não eu fico sempre dizendo, e bato nessa tecla, a gente tem a falsa modéstia. Ele era humilde. Então, quando a gente vai falar, vamos focar na obra do Chico, porque tem muita coisa para falar. A obra que a gente escolheu, na verdade, eu escolhi, dedocraticamente eu escolhi, que é Nosso Lar. Por que eu escolhi Nosso Lar? A primeira obra dele é Parnaso de Além-Túmulo, que talvez a gente possa até comentar em função dos desdobramentos que ocorreram em função da obra. Mas Nosso Lar é a primeira obra de parceria André e Chico, que são 13, se não me falha a memória, 13 obras dessa parceria, em que
nós, claro, no livro do Pentateuco, o que é o Pentateuco? São as 5 obras básicas da doutrina espírita, ou religião dos espíritos, ou doutrina dos espíritos, ou espiritismo, né? Como queiram chamar. Baseada nessas 5 obras, pela sequência Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Gênese e Céu e Inferno. Então são essas 5 obras básicas que toda pessoa que se diga espírita ou simpatizante minimamente tem que pelo menos ter ouvido falar. No Céu e Inferno é a obra mais próxima que a gente tem, que descreve, não descreve o plano espiritual, mas nos dá uma noção o que acontece depois do... O que acontecia, né? Depois do desencarne. Mas, nesta parceria André e Chico, é que nós temos esta sequência de obras que nos dão a noção perfeita de como é a vida depois da vida. As cidades, as colônias, se ouve falar pela primeira vez em nosso lar. Aliás, sonho de consumo de todo espírita, né? A gente jura... Todo mundo acha que vai. Todo mundo acha, né, Wagner? Você acha que você vai pro nosso lar? Todo mundo acha que quando desencarnar vai bater na portinha da muralha de nosso lar e ela abrir servosar. Mas olha, brincadeiras de lado, essa obra, ela marca várias questões. Primeiro, essa noção, ela é psicografada em 1939, em plena Segunda Guerra Mundial, 1939, e ela é publicada em 1943, 42, 43, ainda, porque era a Segunda Guerra, vai até 45. Então ela atravessa essa obra de psicografia e de publicação. Em 2010, ela é transformada em filme. Nós já estamos indo para o 3º Nosso Lar, né? Tivemos o Nosso Lar 1, que é baseado nessa obra, o Nosso Lar 2, que é Em A Vida Continua, se não me falha a memória. Mensageiros. E agora vem o Nosso Lar 3, que eu não sei qual é a obra, mas é dessa parceria com Chico e André Luiz. Que eu não vou dizer para você quem era André Luiz, porque isso é fofoca espírita. Porque Chico nunca falou, e quer dizer, se falou em bastidores, né, para os seus amigos e tal, mas não vem ao caso. Isso é o menos importante. Vamos ficar com a mensagem, com a riqueza dessa parceria e o quanto essa obra nos acrescenta enquanto espíritas, enquanto seres encarnados, espíritos encarnados que somos. Então, ela é psicografada em 39, em 43 ela é publicada, e vocês imaginem o impacto de uma obra dessa envergadura, psicografada em 39 e editada pela FEB em 43. Gente, eu estou falando de 82 anos atrás, não é? Minha área é humanas, mas eu acho que se eu não fugir da aula de matemática, são 82 anos, né, Filipinho? Sim. 43, 82 anos. Vocês imaginem, hoje, falar de algumas coisas ainda causa certo reboliço, vocês imaginem uma obra que descreve uma cidade espiritual, uma colônia espiritual. E aí, o que acontece? O que trata essa obra? Trata do desencarne desse médico, isso eu posso falar, que não é fofoca, ele era médico mesmo, famosésimo, sanitarista, mas não vou dizer quem é porque não interessa, mas ele era um médico de renome nacional e internacional, e ele desencarna. E quando ele chega no plano espiritual, é todo o processo, mais do que descrever o plano espiritual, nos mostrando a evolução. Ele progredia enquanto trabalhava, porque tem muita gente que acha que quer progredir para depois trabalhar. É o que o Felipe falou da frase do Chico, tem que suar muito para poder chorar pouco. E ele chorou muito pouco, né? Chorou bastante porque suou pouco. E ele desencarna, basicamente a obra trata do desencarne dele, ele vai parar no umbral, fica por lá 8 anos. O que é umbral? O que é umbral? Umbral nem o espírito quer ir, né? Mas nosso lar fica no umbral. E dizem que aqui na Terra, né, tem até uma mensagem de Haroldo Dutra sobre isso, né? Que eu acho que mais do que nunca nós estamos vivendo, mas para mim, Felipe, é mais um estado consciencial. Então eu posso estar numa mansão, numa casa com 1000 empregados, com uma estrutura fantástica e estar vivendo no maior inferno da minha vida. Então eu acho que esses estados conscienciais dizem muito mais
do que locais físicos. Pois é. São estados de consciência, céu, inferno, purgatório e tal, mas Nosso Lar é uma cidade, uma colônia plasmada, né? Bom, enfim. E aí ele vai parar lá, no umbral, mais especificamente no Vale dos Suicidas, né? E ele é chamado de suicida, ele não entende por que ele está sendo chamado de suicida, até porque ele não deu cabo à própria vida, né? Pelo mau uso que fez dela. Primeiro alerta desta obra, né? Ficou lá 8 anos. E ele conta que ele teve vários momentos e oportunidades enquanto encarnado de viver a religiosidade dele, mas ele só ficou ligado aos princípios filosóficos, políticos e científicos, que era o que chamaram a atenção dele. Os religiosos, propriamente ditos, não. Ele se afastou. E quando ele chega nesse espaço, né, nesse lugar, ainda que seja uma produção da própria mente da gente, ele fica lá durante 8 anos. E a mãe dele, que estava num plano acima do dele, nunca deixou de ser amparado. Todos os dias, durante esses 8 anos, tentavam buscá-lo e resgatá-lo. Gente, até para você ser resgatado, é o mesmo princípio daqui. Ninguém vai mudar você se você não se mudar. Se você não quiser receber essa dádiva da mudança. E aí, antes de passar para o Filipinho, o que ele faz? Ele resolve lembrar de que Deus existia em algum momento, e aí ele reza. Depois de 8 anos sofrendo, praguejando, blasfemando, indignado por estar ali, ele resolve pedir ajuda. E desta vez, ele não só pede a ajuda, como ele aceita a equipe de resgate de Nosso Lar e levam ele numa padiola, adoro essa palavrinha, maca, sabe aquela 2 caras naquela época, né, 39, 40 ali, era uma mini maca que eles levavam, né, sei lá, tem outro nome, sei lá, padiola, conheço como padiola, de levar, e ele é levado até Nosso Lar. É isso, minha amiga. E eu queria trazer aqui alguns trechos que eu achei muito interessante, que todo mundo deveria ler, reler, porque é um livro de cabeceira. Mas uma curiosidade, apenas Humberto de Campos que não é apresentado por Emmanuel nos livros, né? Todos os outros são. E no livro Nosso Lar, Emmanuel faz, no prefácio, ele diz o seguinte: em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Então, quando Emmanuel já apresenta essa obra que você falou muito bem aí, já nos traz esse alerta da gente sair um pouco, porque imagine os espíritas, nós que somos espíritas, né, pessoas difíceis, espíritos difíceis, na década de 40... Existe espírita fácil? Na década de 40, trazer algo diferente, algo novo, que como se criou um rebuliço, né, no movimento espírita. Então ele falou, peraí, olha, cuidado com o dogmatismo, com a cabeça fechada, vamos ter uma cabeça aberta para poder receber essa obra. Então hoje é fácil falar de Chico Xavier e da obra Nosso Lar, mas imagine quando ele lançou. Então Emmanuel já dá essa apresentação e fala, olha, vamos muito mais nos preocupar com a espiritualidade, ou seja, né, essa reconexão, essa parte espiritual que nós somos, né? Então, o que você acha desse chamado que Emmanuel fez para nós, minha amiga? Eu acho fantástico. Aliás, como tudo, né? Emmanuel, que aliás já está andando entre nós aos 25 anos de idade. Eu morro de curiosidade de encontrar Emmanuel. Mas eu não sou merecedora, imagino que não. Mas eu acho interessante isso que ele coloca, e a gente vai beber nas fontes do próprio Chico, porque o que a gente observa? O Chico, ele era um cara extremamente sério. Né? Está vivo ainda, em outro plano apenas. Quando ele começa, porque todas as vezes, as psicografias dele, ele assistia como se fosse um filme, é como se ele entrasse num cenário de filme, e ele via, ele participava, como aconteceu em obras anteriores, né? Que era já na parceria dele com Emmanuel, que há 2000 anos, Renúncia 50 anos depois Ave Cristo. Ave Cristo. E ele via, ele vivia, ele revivia, na verdade, porque ele viveu naquela época, né? Então ele revivia tudo aquilo. E não era diferente, não foi diferente com o Nosso Lar. Tanto que Chico começa a duvidar dele mesmo.
Imagina, uma cidade no plano espiritual, quando ele viu Aeróbus, quando começa a descrever essa parte mais tecnológica, Sim, à época, ele falou assim, não, eu tô obsediado, eu tô pirando. Claro que ele não falou isso, mas, né? sim. Ele resolve dar uma parada para poder respirar um pouco, pegar explicações com Emmanuel, e Emmanuel e André levam ele para nosso lar num desdobramento. Ele vai e conhece, então ele vê que realmente tudo aquilo que ele estava colocando na obra, né, que ele estava psicografando, era verdadeiro, era real. Isso. Tem um outro trecho que eu acho também fantástico, minha amiga, que você falou da questão do suicídio involuntário. E olha essa frase de André Luiz. Ele diz assim, ó: em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Então, André Luiz nos traz essa grande lição para a gente não trabalhar o aqui e agora, né? No sentido de querer o galardão nesse momento, né? A gente é muito imediatista na nossa vida, a gente às vezes quer plantar, já quer colher na mesma hora. A natureza nos traz grandes lições e nós estamos num momento de tecnologia no mundo em que as pessoas vendem uma imagem, a sociedade vende uma imagem de que tem que ser uma ótima mãe, uma ótima profissional, uma ótima filha, uma ótima mulher, assim, em todos os segmentos da vida, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente volta naquela filosofia oriental de fazer cada coisa no seu tempo. Eu estava falando com o nosso grupo que você faz parte, da Escola da Vivência Cristã, um dos nossos amigos falava sobre isso, que, olha que interessante, ele falou, olha, existia um trabalho do meu irmão na Venezuela, fazer um trabalho de caridade, e aí ele pergunta pro irmão, fala, meu irmão, qual o momento mais alegre que você tem aí nesse trabalho voluntário? Ele falou, é o momento que eu estou lavando a louça. Ninguém gosta de lavar a louça. Ele falou, mas por que lavando a louça? Ele falou, olha, é o momento em que eu utilizo disso para fazer as minhas reflexões. Então, eu recebo aquela água gelada na minha mão, eu sinto, eu vou lá, reflito, eu fico naquele presente com aquele copo. Então, existe toda uma disciplina, segundo ele, para lavar os copos. Então, ele faz daquele momento que, às vezes, na nossa vida é isso. Vão ter alguns momentos de alegria suprema, mas nós vivemos numa rotina. A disciplina é importante, como Emmanuel muito bem falou para Chico. E, às vezes, a gente quer fugir disso. E aí nós somos muito imediatistas. E aí vem o quê? Vem a ansiedade, vem a síndrome do pânico. Então, muitas das doenças mentais hoje são porque a gente quer viver essa filosofia do imediatismo. E para encerrar a nossa prosa, essa obra do Nosso Lar mostra também um outro aspecto muito interessante, que é André, por ser médico encarnado, quando ele começa a se recuperar, ainda na empáfia da profissão que ele exerceu enquanto encarnado, ele tenta ajudar algumas pessoas que estão em estado de recuperação no mesmo lugar que ele, e ele acaba prejudicando 2 pessoas. Inclusive, uma delas é a sobrinha do Lísias, que é um dos enfermeiros que resgata e que se torna amigo dele e tal. Então, essa obra ela é recheada de tudo isso que o Felipe falou e muito mais. Muito mais. Cada frase você tira uma sabedoria infinita, você tira conhecimentos que você nunca imaginou que você poderia ter. Então, qual é o conselho que eu dou antes? Vou me despedir de vocês, depois eu deixo para o Felipe fazer as despedidas dele. Leia Nosso Lar. Assistiu o filme? Que bom, mas leia a obra, porque com certeza a obra traz muito mais coisas, e sem mencionar que o filme é a leitura de alguém sobre alguma coisa. A obra você vai beber diretamente da água fresca da fonte, dessa parceria Chico e André. E André descobre, depois de um longo tempo, que a medicina do corpo não é a medicina do espírito. Que, como médico da Terra, com tudo que ele estudou aos 5 anos e exerceu enquanto encarnado, não valia no plano espiritual para auxiliar. Espírito, a medicina do espírito é energia, é forma pensamento, mas que a medicina já está acordando para isso, porque o Conselho Federal de Medicina já criou a Comissão de Espiritualidade e Saúde, ou seja, 82 anos depois da apresentação, da introdução de André em nossas vidas, a ciência resolveu render as suas homenagens ou minimamente pesquisar sobre aquilo que Chico já falava, André já falava pelas mãos de Chico. Então, até o nosso próximo encontro, um grande beijo para vocês e
a minha gratidão eterna a esse homem de bem, chamado Chico Xavier, a esse mensageiro, que você não se esqueça jamais da mensagem que ele deixou. Informe-se, leia, assista coisas sobre Chico, você não vai se arrepender. Eu gostaria de encerrar, minha amiga, lembrando um pouco do início. Nós falamos das obras de Chico, que hoje já são mais de 535, mas Sueli Caldas Schubert, na obra Testemunhos de Chico Xavier, que essa obra são cartas trocadas entre Vantuil de Freitas e Chico durante 21 anos, cartas que ficaram, eram sigilosas, mas depois o filho de Vantuil as encontra, pede autorização, e Sueli faz essa obra lindíssima. E ela diz o seguinte no prefácio, ela fala que todas as obras de Chico, a maior, né, é a própria vida de Chico. Então, Chico é o maior livro contemporâneo que nós conhecemos, né? Não desmerecendo qualquer outro ser humano da Terra, mas Chico Xavier, como exemplo de humildade, de caridade, de amor ao próximo, ele vivenciou. Então, que nós possamos ter desse discípulo do nosso Mestre Jesus esse grande exemplo. Paz e bem a todos.